Saudações, estudantes da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História em que nós vamos abordar aí temas relacionados à Guerra Fria, ao período aí depois da Segunda Guerra Mundial e a disputa ideológica entre dois grandes países, Estados Unidos e a União Soviética, que vai envolver praticamente toda a segunda metade do século XX. Então, qual o objetivo para a nossa aula de hoje? É compreender a formação dos blocos comunistas e capitalistas durante a Guerra Fria. Entender o papel das alianças militares e político-econômicas na Guerra Fria. Então, como que vai se desenvolver então, essas alianças de países? Tá? Você lembra quais são as características básicas do capitalismo e do socialismo? O que eles têm de diferente? Por que eles não se entendem tanto assim? Bom, vamos lembrar aqui. O capitalismo ele é baseado na busca pela riqueza material. Isso é, o enriquecimento é permitido no capitalismo. O individualismo, então a ideia de que você sozinho possa ter mais sucesso que outra pessoa. O consumismo de produtos, fabricação e consumo de bens. A democracia, a ideia então de eleições livres e o livre mercado. Então, a liberdade que você vai ter de montar uma empresa, de escolher uma área profissional e de ser bem-sucedido ou não nessa área, o que pode ocorrer também, né? Já o socialismo, ele vai se caracterizar com outras ideias. O primeiro é a ideia de igualdade social, muito mais importante para eles do que a ideia da riqueza. O coletivismo também aqui, ele vai se caracterizar bastante, a ideia do coletivismo. Então, o coletivo é mais importante que o indivíduo. A sociedade sem classes também. E o controle estatal da economia, uma economia planificada, em que o Estado controle as empresas e controle a produção, as metas e o que deve ser disponibilizado para a sua população. Então, essa aí é uma característica fundamental do socialismo, esse controle da economia. O controle da economia visando garantir a igualdade material da população. Tá? De que maneira os Estados Unidos e a União Soviética se organizaram durante a Guerra Fria para ampliar suas áreas de influência e de domínio? Então, como ficou a organização de cada um mantendo o controle do seu bloco? Bom, no caso dos países capitalistas, vai ser fundada a Organização do Tratado Atlântico Norte, cuja sigla é OTAN. É uma organização intergovernamental formada por 30 países, criada em 1949 para promover a ajuda política e militar entre os países envolvidos e prevenir conflitos. Foi fundamental para a criação da União Europeia e é uma organização que também ajuda aí a Organização das Nações Unidas. Tá? Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Fundada em 1949 e ainda em funcionamento, qual foi o objetivo da fundação da Organização do Tratado do Atlântico Norte? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? O objetivo da OTAN era criar uma grande aliança militar entre os principais países capitalistas da Europa e da América do Norte. Isso aí para solucionar os seus conflitos internos, tá? Ou seja, as disputas que esses países eventualmente teriam entre eles, e também para se defenderem conjuntamente quanto aos eventuais avanços do comunismo liderado pela União Soviética. Então, era um organismo interno deles que procurava resolver seus problemas domésticos, mas também ele vai ser uma grande aliança militar no qual, se qualquer um desses países fosse eventualmente atacados pela União Soviética ou algum outro país comunista, todos os países entrariam na guerra junto. Então, uma grande formação aqui liderada pelos Estados Unidos. Vale a pena lembrar, Estados Unidos, grande detentor de armas atômicas, assim como a Inglaterra, que também integra a OTAN, e assim como a França. Tá? E já em 1946, o ministro inglês Winston Churchill afirmou que era preciso impedir a qualquer custo o avanço do comunismo, para quem, além daquela cortina de ferro que dividia e opunha a Europa. Então, esse vai ser o termo cunhado pelo próprio Winston Churchill. Ele vai alegar que o avanço que houve do socialismo por parte da União Soviética, no final da Segunda Guerra Mundial, que eles acabaram libertando a Romênia, a Bulgária, a Polônia, a Alemanha Oriental e outros países, na verdade foram grandes expansões da ditadura comunista, aos moldes de Moscou. Cortina de ferro se refere aos países da Europa Oriental, que acabaram adotando o socialismo. Nem sempre por vontade, mas por imposição do Exército Vermelho sobre esses países. Tá? E do lado dos Estados Unidos vai ter a chamada doutrina Truman. O Truman que assumiu a presidência dos Estados Unidos depois que faleceu o presidente Roosevelt. Em 1947, o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, também se posicionou contra a União Soviética. A Inglaterra já tinha em 46. Em 47, o Truman também fez isso, dizendo que os Estados Unidos daria apoio total, leia-se, apoio militar, apoio financeiro, apoio logístico, à luta dos povos contra o comunismo em todo o mundo. Olha só aqui a força da doutrina Truman. A doutrina Truman teve grandes influências sobre os países latino-americanos. Ela que vai acabar justificando a intervenção militar dos Estados Unidos em alguns países latino-americanos e até a estruturação de golpes e ditaduras militares, na finalidade de barrar o avanço do comunismo. Mas como fazer? Vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial, pessoal, foi uma grande destruição, foi uma grande catástrofe. Tá? Nesse ambiente de pobreza que aconteceu na Europa, principalmente pela destruição, é um ambiente muito próprio para o pensamento socialista, quando as pessoas estão na pobreza. Isso precisava ser resolvido na Europa e em outros países que estavam muito próximos de países com a ideologia do bloco comunista. A grande arma que eles vão usar para isso é o chamado Plano Marshall. No pós-guerra, no plano econômico, essa foi a principal medida colocada em prática. Formulado pelo general Marshall, então secretário de Estado dos Estados Unidos, esse plano consistia em um programa de ajuda econômica aos países capitalistas que mais sofreram os efeitos da Segunda Guerra Mundial. Então, é um plano em que os Estados Unidos vai emprestar dinheiro a juros muito baixos, a fim de que esses países que foram atingidos e que podiam acabar sofrendo aí tendências socialistas pudessem desenvolver sua economia novamente, se reestruturar, contratar funcionários, acabar com o desemprego, melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. Com certeza, gente, o país que mais recebeu recursos do Plano Marshall foi a Alemanha Ocidental. O Japão também recebeu bastantes recursos aí, justamente nessa disputa aí de tentar enfrentar e barrar o avanço do comunismo. Então vamos para mais uma atividade aí na aula de hoje. Nós temos aqui um cartaz de propaganda em alemão, tá? Falando do Plano Marshall. A imagem ao lado trata-se de um cartaz dos anos de 1950. A qual plano o cartaz se refere? E, principalmente, o que foi esse plano? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? A qual plano o cartaz se refere? Ele se refere, obviamente, ao Plano Marshall. Tá? E o que foi esse plano? O Plano Marshall consistiu em um vasto programa de ajuda econômica aos países europeus mais atingidos pela Segunda Guerra Mundial, mas só nos países do bloco capitalista, tá? Eles não ajudaram os países do bloco socialista, apenas do bloco capitalista. E isso visava justamente tentar barrar um pouco eventuais crises econômicas que poderiam proporcionar mais uma expansão do bloco socialista. E o lado soviético? Eles ficaram quietos, vendo todo o lado capitalista se organizando em alianças militares, alianças econômicas, organizações diplomáticas. Não, eles também fizeram o lado deles. Tá? Em resposta ao avanço capitalista, a União Soviética criou a Agência Comunista de Informação, chamada aqui de Cominform. Tá? Esse órgão era encarregado de dar a orientação e as ordens para os partidos comunistas de todos os países do planeta Terra. Então, era um órgão aí de informação para dar ordens, influenciar politicamente, ideologicamente, qual é a linha que os partidos comunistas deveriam ter no Brasil, deveriam ter na Argentina, deveriam ter na França. E também criou-se o Comecon, um conselho que visava promover o desenvolvimento do bloco socialista. Mas aqui vale a pena enfatizar, gente, que os Estados Unidos sempre foi uma grande potência econômica, então ele tinha recursos para prestar grandes auxílios. Já a União Soviética nunca foi uma grande potência econômica. O Comecon, então, era um projeto assim, baseava a mesma ideia, só que não tinha tantos recursos quanto o Plano Marshall tinha. Então, você vai ter as alianças militares. As permanentes tensões da Guerra Fria levaram à criação de alianças militares. Já falamos aqui da OTAN, que foi criada em 1949 e reuniu países europeus capitalistas, e isso na Europa, e também o Canadá e os Estados Unidos. O acordo deles, então, principal era o quê? O acordo previa que o ataque a um dos países membros da OTAN seria considerado um ataque a todos eles. Então, isso aqui visava, então, ter um exército mais bem estruturado, um exército maior, um exército já mais interligado para a proteção comum de todos esses países do bloco capitalista. Enquanto isso, a União Soviética também vai organizar a sua própria aliança militar. É o chamado Pacto de Varsóvia. Em oposição à OTAN, ele é criado em 1955. Os comunistas criam então sua própria aliança militar, que reunia a União Soviética, a Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Albânia. Tá? Então, sobre o mesmo acordo, se o país capitalista atacasse algum país membro do Pacto de Varsóvia, estaria atacando todos os países. Tá? Todos entrariam na guerra em conjunto. Mas o Pacto de Varsóvia ele foi extinto em 1991. Isso porque houve o fim da União Soviética. Tá? Então foi assinado, apesar de ser chamado de Pacto de Varsóvia, que é a capital da Polônia, esse pacto aqui ele acabava também forçando muito o domínio de Moscou, o domínio da União Soviética, sobre seus países membros. Tá? Então foi criado em 1955, o Pacto de Varsóvia era uma grande aliança militar entre os países comunistas, mas na prática estabeleceu o alinhamento de todos os países socialistas do leste europeu ao comando político e ideológico de Moscou. Então aqui nós temos o símbolo do pacto, mostrando as mãos apertadas, mas na verdade ela era uma imposição que obrigava então a esses países a obedecerem às diretrizes de Moscou, sob a ameaça de serem invadidos pelo pacto. Tá? Então, apesar de ser chamado pacto com base na capital da Polônia, ainda a ordem era de Moscou. Tá? E ele vai fazer várias intervenções, inclusive em seus próprios países membros. Tá? Como ficou, então, a disponibilidade do mundo? Se você olhar aqui, nós temos em azul marcado os países que fazem parte da OTAN. Tá? Veja a grande união de países que nós temos aí. Em vermelho, nós temos os países que ficaram membros do Pacto de Varsóvia. Ao longo do século XX, da segunda metade do século XX, essa composição mudou um pouco. Tá? Alguns países saíram, alguns países entraram, algumas alianças aumentou. Tá? Até que em 1991, o Pacto de Varsóvia terminou. Os países aqui que estão descritos como terceiro mundo são os países que não eram membros de nenhuma aliança militar, nem capitalista, nem socialista. E isso não quer dizer que eles eram capitalistas, que eles eram socialistas. Tá, o sistema econômico e ideológico deles variava entre esses países em verdes. Eles apenas não faziam parte de nenhuma dessas duas grandes alianças militares. Então, vamos para a nossa última atividade da aula de hoje.
Observe o mapa da Europa a seguir. Em azul estão os países que na Guerra Fria eram capitalistas e em vermelho os países socialistas. Escreva ao menos o nome de 3 países de cada um desses blocos. Vocês têm um tempinho aí para analisar o mapa e nós já voltamos. Então, estudantes, conseguiram analisar o mapa e citar pelo menos 3 países de cada um desses 2 grandes blocos ideológicos, políticos, econômicos? Eu trago aqui a listagem para vocês, com mais países do que foi solicitado, tá? Entre os capitalistas, então, nós temos aqui uma diversidade: Inglaterra, França, Itália, Holanda, Espanha, Bélgica e a Alemanha Ocidental. Os socialistas, nós temos a União Soviética, a Polônia, a Romênia, a Hungria, a Bulgária, entre outros.
Podem ver aí que daí nós temos aqui em azul países capitalistas que não integraram aí, e nós temos aqui nessa cor meio rosadinha um caso especial que foi a Iugoslávia, que ela foi socialista, mas ela nunca foi vinculada à União Soviética, era um caso em particular. Mas então, gente, retomada. A doutrina Truman se constituiu como uma política dos Estados Unidos para combater o comunismo. O Plano Marshall consistiu em um programa de ajuda econômica aos países capitalistas europeus, visando aí trazer a economia deles para melhorar a situação social, impedindo assim o avanço socialista. E foram criadas duas grandes alianças militares, a OTAN, do bloco capitalista, e o Pacto de Varsóvia, no bloco comunista. Então agradeço a todos vocês por mais essa aula. Até a próxima!